Yeah. Eu queria colocar uma outra coisa para a gente abrir essa discussão. Assim, eu vejo assim, ao longo da história, né, quem é o profissional das lideranças, no caso, gerência e coordenação, quem é o profissional mais importante na academia? Então, ao longo da história, se a gente for analisar o mercado hoje, o que a gente percebe? A gente percebe que, normalmente, o gerente ele tem uma responsabilidade maior do que o coordenador. Não é isso que a gente vê? Então, e o que eu percebo, uma das coisas que vem acontecendo no mercado, e acho que isso é recorrente de uma coisa que eu vou falar aqui agora, o que está acontecendo? Ao longo dos últimos 15 anos, o coordenador ele tem começado agora, inclusive, mas ao longo desses 15 anos, a aparecer com maior importância nas academias. Sabe por quê? Porque nos últimos 5 anos, o mercado tem começado a se preocupar com uma coisa na prática, chamada retenção. Sabe? Então o nosso mercado, eu particularmente faço críticas ao nosso mercado, porque eu acho que a gente cresce com críticas, fazendo uma autocrítica, eu acho que a gente está muito focado em vender. Vender, e muito pouco focado em reter. A gente sabe que ganha-se mais dinheiro retendo do que vendendo. A gente sabe que, inclusive, é difícil reter. Reter é trabalhar muito bem. Não é fácil. Ou seja, manter o cliente lá dentro não é fácil. A gente sabe que tem N questões aí, N variáveis em cima disso. Agora, o que é importante disso é, ao longo dessa história, como as academias estão começando a focar mais nessa história, um programa de retenção em prol da aderência já é falado aqui no Brasil há mais de 10 anos. Mas na prática as pessoas estão começando a entender e colocar programas de retenção e se preocupar com isso na operação do dia a dia na academia agora, nos últimos 5 anos. Tem academias que nem começaram a fazer isso ainda. Né? Então o que a gente percebe? A gente percebe que com o tempo, como a retenção é uma coisa importante, e a retenção acaba estando muito mais na mão do coordenador do que do gerente, porque ele opera o programa, que é o que faz o cliente ter vontade de ficar, né? O cliente, quando passa da catraca para ir embora para a casa dele no dia que ele vai treinar, ele fala, eu quero voltar no dia seguinte, e é isso que a gente quer. Quem é o responsável por isso? É o coordenador. E se é o coordenador, a tendência é que esse coordenador ganhe cada vez mais credibilidade, mais status, né, com o tempo. E na minha percepção é o seguinte, o proprietário de academia, a academia que começa a entender esse processo, ele vai valorizar cada vez mais esse coordenador, e o papel do coordenador, na minha opinião, daqui para frente, tende a ser valorizado pelo mercado. Então, às vezes, eu discuto isso muito, eu tenho muitas perguntas, né, de muitas pessoas que me perguntam, poxa, Fábio, eu tenho dificuldade de convencer o dono da academia que a coordenação é importante. Eu sei, porque a cultura do mercado está muito valorizada na venda, no caixa, no dia. Então, só que isso é um pensamento, na minha opinião, do passado. As academias elas precisam pensar sim no caixa do dia, fundamental, mas para fazer o caixa do dia de maneira sustentável, precisa pensar em retenção. E retenção, o maior responsável pela retenção é o coordenador. O gerente é responsável pela retenção? Sim. O gerente é responsável pela manutenção, pela limpeza, que também contribui na... Mas se pensar nesse aspecto específico, o programa de exercício, que é uma coisa bastante importante, é o coordenador que faz. Então a tendência para frente é que esse profissional, o coordenador, seja cada vez mais valorizado pelo mercado. Está claro isso? O coordenador e a área técnica também, né? Exatamente. Que cuida da retenção o tempo inteiro. O que você acha, Pfister? Você falou muito bem assim, o papel do coordenador ele vem mudando ao longo do tempo. Essa interação com vendas, ela é muito recente mesmo. E o que a gente observa é que assim, o papel do coordenador é você trabalhar na qualidade técnica e na parte de relacionamento também. Então é isso que vai fazer com que o aluno fique na academia. A hora que a gente voltando à pergunta que eu fiz lá atrás, se tinha diferença trabalhar numa academia grande ou pequena, se a gente pensar desse ponto, também você vê que é a mesma coisa. Você trabalhando com qualidade técnica, com a sua equipe trabalhando bem, e você trabalhando com a parte de relacionamento também com o cliente, não tem outra escapatória a não ser que você melhore a retenção da academia, melhore a aderência da academia. Então, é um processo que ele é contínuo e mudou muito, né? Mudou muito e acho que essa relação entre nós coordenadores com a parte gerencial da academia está cada vez mais próxima. Cada vez mais próxima. Bacana. E, consequentemente, depois de todo esse processo, vai acontecer o que o acionista, o dono quer, que é um maior fluxo de caixa. Né? Então,
todo o processo está sendo inverso, na verdade, hoje em dia, e a gente tem a responsabilidade de mudar isso, né? De cuidar primeiro dos nossos alunos na academia para que a gente busque fora, sim, mas mantenha aqueles que a gente já tem. Bacana. Tem coisa nova aí? Aproveitando aqui que a gente está falando de gerência e de coordenação, a Érica Gomes pergunta o seguinte: quem objetivamente é o responsável pela contratação e análise do profissional que irá trabalhar? O gerente ou o coordenador? É uma boa pergunta, Érica, né? É uma boa pergunta. Bom, depende da área, né? Se for para a área operacional ou de vendas, responsabilidade do gerente. Se for da área técnica, responsabilidade do coordenador, porque conhece mais o produto. O gerente pode fazer uma análise comportamental do professor, mas não técnica. Então, da área técnica, o coordenador, por que não com a opinião do gerente? Eu acho que esse é o grande lance, esse é o grande diferencial, porque como eu particularmente, da maneira com que a gente trabalha, os lugares que a gente trabalha aí, as pessoas que já participaram de trabalhos com a gente sabem disso, né? A gente gosta de integrar, né? O coordenador e o gerente trabalhando junto, né? Os coordenadores, um sempre opinando, vai acrescentar muito, vai crescer. E num recrutamento, numa seleção e num treinamento, isso é extremamente importante, né? Então, Érica, eu acho assim, depende, né? Como a Luciana bem colocou, se for na área técnica, a responsabilidade de quem assume mais é o coordenador. Se for da área, enfim, administrativa, operacional, limpeza, manutenção, vendas, o gerente. Mas é legal que eles trabalhem integrado. Por exemplo, se você for fazer uma seletiva, eu acho fundamental que os dois trabalhem juntos. Um pode opinar mais do que o outro, ter a competência mais específica, mas eles podem opinar muito mais junto do que o outro. Eu acho que isso é uma coisa bastante importante. Então, eu vejo que esse nossa, eu acho que é um grande diferencial que existe. Trabalhar em equipe, né? E aí outra coisa que eu vejo, assim, com uma grande diferença, né? Toda vez que a gente pensa na coordenação, a gente olha para os professores. E eu acho que aí, né, a fala que a gente fez aqui anterior, né, falando da importância, o coordenador vai cada vez mais ganhar importância no mercado, mas ao mesmo tempo que ele vai ganhar cada vez mais importância, ele vai ser mais cobrado por isso. E ele vai ser mais cobrado por uma coisa chamada resultado. Eu faço uma analogia, eu acho que o coordenador na década de 80 e no início da década de 90 era um goleiro. Né? Para mim, o coordenador era um goleiro. Então, o que fazia o coordenador? Né? Eu mesmo, quando virei coordenador a primeira vez de academia, eu perguntei lá ao cara que me contratou, falei, bom, e o que é coordenar? Ele falou, vai lá e cuida lá, cara. Vai lá e cuida lá. Eu falei, mas como vai lá e cuida lá? Não, tem que cuidar. Não deixa faltar professor, se faltar, arruma alguém para substituir. Aquilo, para falar a verdade, me incomodou muito, porque eu sempre achei que podia mais, né? Eu achei que o status de coordenador, a postura do coordenador precisava desempenhar muito mais. Então, eu acho que o coordenador, né, como a gente falou no começo, ele precisa ser cobrado. Então, e para ele realmente ter valor no mercado, ele precisa trabalhar com uma coisa chamada produtividade, que vocês colocaram aqui agora. Qual é a produtividade desse profissional? E aí entra na produtividade de quem? Da equipe dele. Né? As aulas estão cheias, o programa é satisfatório, o programa produz resultado para os alunos, ou seja, o resultado, os professores são atenciosos, simpáticos, existe uma cultura de qualidade, eles têm uma característica de liderança, eles são bons vendedores, eles são bons consultores de saúde para os seus alunos. Ou seja, quando a gente junta tudo isso, a gente chega à seguinte conclusão, tem retenção. Ou seja, a gente tem discutido muito, né, retenção aqui no programa, a gente discutiu isso bastante. Eu tenho uma maneira muito simples de pensar, né? Eu gostaria de resumir uma palestra de 2 horas sobre retenção em 2 palavras. Retenção é igual a trabalhe direito. Se trabalhar direito, retém. Então, ou seja, a gente cria uma série de situações para retenção. Eu vejo o pessoal administrando planilhas, tudo isso é muito importante, a gente desenvolve isso, faz muito isso, mas é trabalhar direito, retenção é trabalhar direito. E o coordenador é o cara da retenção. Eu costumo dizer, o coordenador é o maior responsável pela retenção na academia. Todos os outros são, mas o coordenador é. Beleza?